Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Piraci Oliveira trazendo novidades, o economista Alexandre Chaia dando um panorama sobre o cenário de crédito para as micro e pequenas empresas. E nesta semana, o presidente do Simpe, Joseph Cury, recebe o editor-chefe da Forbes, José Vicente Bernardo. Fique conosco! Para o encontro de hoje, separamos 3 pontos que julgamos bastante oportunos com relação às empresas limitadas, aquele maior grupo de sociedades que existem registrado nas juntas comerciais. Muito bem, havia uma lei do século passado, em 1919, ela foi transformada, foi revogada pelo Código Civil e, portanto, essa massa de informação jurisprudencial, de entendimento acadêmico ainda está em construção. Para esse debate, separamos 3 pontos atualíssimos, coisa que aconteceu nos últimos 10, 15 dias e talvez ajude você com a tomada de decisões. Muito bem. O primeiro delas é a possibilidade da criação de empresas limitadas com cotas sem direito de voto, sem direito de deliberação social. Mais ou menos seria aquela aproximação das limitadas com os efeitos das SAs. Daquela possibilidade, então, de você ter nela um investidor que não é responsabilizado por atos da gestão e que não é também interveniente na administração da empresa, não delibera, não participa daqueles quóruns deliberativos que o Código Civil e o contrato social estabelecem. É uma ferramenta que deve ser estudada, vale muito a pena o seu conhecimento profundo, especialmente para buscar investidores, para buscar capital que venha se somar no fluxo de caixa buscando novos mercados. Então fica a dica, limitada, agora pode ter cotas diferenciadas sem direito de voto. O segundo ponto que eu acho importante falarmos aqui foi uma decisão bastante recente também que permitiu a penhora de cotas de limitada, ainda que em recuperação judicial. Então ficou claro, fica consignado de maneira muito tranquila, uníssona, que cotas sociais são penhoráveis de qualquer forma. Então a cota social é um ativo, é um bem como outro qualquer que possui um empresário, e mesmo dívidas pessoais deste empresário poderão repercutir na sociedade com a penhora e eventualmente a asta, o leilão desse patrimônio individual do sócio. Então acaba aquela discussão de que estando em RJ, ou mesmo por ser limitada, o affectio societatis, que não poderia haver o ingresso de um novo sócio adquirente disso por leilão público. Cotas de limitada podem ser penhoradas livremente por dívidas dos sócios. O terceiro ponto que a gente traz aqui para análise nesse trabalho também é justamente uma decisão do TST bastante importante, dando conta de que um sócio retirante da sociedade não responde por dívidas trabalhistas dela, no caso de processos que ingressarem posteriormente à sua saída, mesmo que naquele prazo de 2 anos que o Código Civil estabelece que o sócio retirante ainda se obriga com a sociedade. Então, a pessoa, o sócio que deixa a sociedade, em havendo um processo trabalhista depois da sua saída, da distribuição do processo, ainda que com fatos relativos ao período em que ele estava, ele não responde na execução solidariamente nem subsidiariamente por força de já estar fora da empresa e não ter participado do polo passivo da ação. São 3 pontos novos, bastante atuais, que eu espero que tenha servido para você aí aprofundar seu conhecimento na relação da gestão das empresas limitadas. No próximo programa voltaremos com temas da mesma natureza. Até lá! A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP, é uma das principais empresas estatais brasileiras de abastecimento. É o 3º maior centro atacadista de alimentos do mundo e o 1º da América Latina.
Por iniciativa de sua Coordenadoria de Sustentabilidade, foi criado o Banco CEAGESP de Alimentos, sendo um importante instrumento de luta contra o desperdício e de combate à fome, através da seleção e distribuição de excedentes da comercialização. O Banco de Alimentos CEAGESP foi desenvolvido em 2003 com o propósito de atender as pessoas carentes e combater a fome. A gente recolhe todos os alimentos que não têm mais o valor comercial e sim o nutricional, seleciona e distribui para as entidades cadastradas. Desta forma, a CEAGESP tem a responsabilidade e o compromisso em ajudar a combater a fome do nosso país. Somos todos CEAGESP. Mesmo com toda a melhora nos indicadores econômicos ocorridos nesse último mês, principalmente no setor da indústria, que divulgou uma recuperação da queda que ocorreu há 3 meses atrás, e o próprio setor de comércio, que tem também recuperado bastante, né, as perdas ocorridas no início da pandemia, o mercado de crédito ainda continua bastante fechado para pequenas e médias empresas, principalmente por conta da incerteza quanto à sobrevivência desses segmentos de empresas no futuro próximo. O Bradesco, inclusive, fez uma grande provisão nessa última divulgação de resultado dele, do lucro dele, para suportar a expectativa de aumento da inadimplência, principalmente nos empréstimos empresariais. Então, os bancos em si, tanto os bancos privados quanto os bancos públicos, ainda continuam bastante receosos em relação à capacidade das empresas de pagar suas dívidas. Por esse motivo, o mercado de crédito ou ele vai continuar fechado ou o custo vai se tornar bastante proibitivo para as pequenas e médias empresas captarem recursos para capital de giro, para pagamento de folha. O que a gente espera é que, com essa melhora do cenário e principalmente com o plano econômico andando, essa ideia da reforma tributária e o governo de alguma forma conseguindo aí colocar a economia nos trilhos, que esse mercado se destrave, os bancos comecem a acreditar mais, principalmente no final do ano, a economia vai estar mais recuperada e a partir daí você consiga ter novas linhas de crédito abertas para o segmento de pequenas e médias empresas. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Bem-vindo ao site da Captar. Você pode conhecer e comprar nossos cursos a partir da navegação na Home, indo até a área de cursos em destaque ou navegando pelo menu, que são essas 3 barrinhas perto do nosso logo. Com o foco em conhecer todos os cursos do nosso cardápio, você pode clicar em cursos e escolher uma das categorias. Você irá clicar no menu, depois em cursos e em todos os cursos. Na página que irá aparecer para você tem todos os cursos disponíveis na nossa plataforma. Agora é escolher o que você quer cursar, clicar no botão Matricule-se, pagar e esperar a liberação do curso na sua área do aluno. Parabéns pela escolha e seja bem-vindo. Bom curso! Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é José Vicente Bernardo, editor-chefe da Forbes. Mas antes de começarmos, nós queremos deixar claro que nós estamos a mais de 2 metros de distância, respeitando todos os procedimentos contra a Covid. Cuide-se, preserve-se, não se contamine. É um prazer tê-lo conosco. Todo meu, Cury. Obrigado pelo convite. Um prazer é nosso. Você que é um homem que tem todas as informações do mundo econômico, entrevista desde o menorzinho até o maior dos empresários desse país, eu gostaria que você nos desse a fotografia da tua análise do momento atual da Covid nas empresas.
Olha, Curi, você tem razão. A gente convive ali diariamente com empresas de todos os tipos, de todos os portes, com todas as propostas, com todos os desafios que você possa imaginar. Claro. Então, desde da startup mais early stage ali, que está praticamente saindo da cabeça do empreendedor, até as maiores empresas do Brasil, que você pode imaginar quais são e que a gente tem um relacionamento bastante intenso na Forbes. Claro. Eu diria o seguinte, que em termos de cenário, essas maiores empresas, mais consolidadas, em geral, claro que sempre tem exceção, elas estão atravessando a tempestade de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Você imagina um transatlântico gigante num mar revolto, ele vai cortando as ondas ali, porque ele tem lastro, ele tem peso, ele já passou por outras crises, né? Adquiriu esse conhecimento e foi se resguardando. Olha, se acontecer isso, eu posso fazer aquilo e tal. A diferença, mesmo para essas grandes empresas, inclusive a gente estava falando com o Flávio Rocha, o dono da Guararapes, da Riachuelo, né? Ele falou que a grande diferença dessa vez é o uso intensivo da tecnologia e a mudança do comportamento da sociedade e do consumidor na sua relação entre a cadeia de produção e consumo e a tecnologia. Ele acha, por exemplo, uma coisa muito interessante, que as grandes redes de lojas, como a dele, tendem a se transformar em super apps, né? Plataformas de e-commerce, de vários produtos, de vários serviços. Engraçado que tem empresário também que desabafa, fala, eu não aguento mais ter que pensar em tecnologia, sabe? Eu queria continuar vendendo ali o meu negócio e tal. Mas não, o mundo mudou. São os perfis, os vários perfis. Tem que se adaptar. Aí a gente vai descendo um pouco no tamanho das empresas, né? As pequenas empresas. Eu tenho a impressão, pelo que a gente observa, que essas são as que estão sofrendo mais. As pequenas que estão em vias de se transformar em médias e as médias mesmo. Porque já passaram todo aquele apuro, não faz muito tempo, né? De consolidar o seu negócio, de transformar uma ideia numa certeza, viabilizar economicamente, contratar, expandir, etc. Agora que estava começando a dar uma acomodada, respirada, paulada de novo. Parou de novo. Parou de novo. E esses caras, eles não têm tanto acesso a crédito, como a gente já conversou em outras vezes. Né? Não tem. Eles não têm essa história. Eu vi, na prática, empresas indo atrás de Pronamp, de BNDES, isso que lá, não saiu, não tem. Só 5% das empresas, segundo a nossa pesquisa Datafolha, conseguiram acesso a alguma linha de crédito. E o dinheiro do Pronamp chegou e sumiu instantaneamente, o que significa que não adianta anunciar a linha porque não tem dinheiro. E quando tem dinheiro, não chega na ponta. Então, o binômio está aí colocado, e o desafio colocado. Mas, desculpa, a sorte deles, digamos assim, é que eles têm uma agilidade ainda um pouco maior para sobreviver e para se adaptar nesse cenário ultra tecnológico que eu comentei. Obviamente, haverá muitas perdas, né? Não vai caber todo mundo nesse novo mercado que está surgindo. Muitas empresas estão quebrando, muitas já quebraram e muitas outras, infelizmente, seguem o mesmo caminho. O que é uma grande pena, porque essas pessoas são aquelas que, agora a gente dá mais um passinho para trás, que são o pessoal de startups, pequenas empresas, principalmente esse conceito de startup, que é uma coisa um pouco mais em ebulição, né, que a gente acompanha. Eles criam grandes negócios, têm grandes ideias e tal, uma motivação incrível, uma resiliência que eu nunca tinha visto na vida. Eu acompanho muito empreendedor, né, muito founder, né, de startups. É uma coisa incrível. Às vezes eu acho que eles são loucos, cara, porque
Desistem nunca desistem. Vendem o carro, vendem a casa, se separam e, enfim, tudo em nome do business, né? Porque acreditam na ideia. Acreditam no propósito, exatamente. E eu acho que eles têm razão em acreditar, porque são bons negócios. Aí a trombada é outra, são nos investidores. Todos eles, todos não, mas a maioria precisa de um empurrão, né, de um apoio. Precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro, lógico. Então, um monte de empresa de investimento no Brasil, de venture capital, family offices, um monte de empresa olhando para esse tipo de oportunidade, porque ela multiplica muito, né, o investimento de uma forma razoavelmente rápida, ainda mais num cenário nosso de juro baixo. Então, beleza, onde a gente vai investir o dinheiro? Startup. Aquela febre de que vai ter um unicórnio, uma empresa valendo R$1 bilhão a cada esquina, passou. Mas o que a gente observa, comparando até com outros países, né, Israel e alguns outros, Estados Unidos, é que o capital de risco no Brasil, de risco, em geral, só tem um nome. Porque você faz projetos incríveis, você estrutura o teu negócio, você já combinou com o fornecedor, já combinou com o cliente, já combinou com a cadeia toda. Falta aquela grana para você startar o negócio. Você contratar mão de obra para você anunciar, bombar, comprar matéria-prima, etc. Ah, legal, quanto você está faturando? Não, ainda não estou faturando porque eu preciso desse dinheiro, desse investimento para botar o combustível no foguete. Então, mas primeiro o foguete tem que decolar, depois a gente põe o combustível. Não faz muito sentido. Assim, não faz. E aí a coisa não anda. Não anda. E aí, mesma coisa. Conheço empreendedores que estão há 3 anos nessa luta por... Obviamente, deve ter outros que estão há 10, né? Mas eu parei no 3, fiquei com muita pena. Cara genial, maravilhoso, mas, assim, lutando até hoje para um negócio que é incrível, de fato, decolar e não consegue esse apoio no Brasil. Eu conheço também o pessoal da outra ponta, o pessoal que tem a grana, eles, ok, tem a razão deles de claro, cautela, porque o Brasil é muito cruel para o empreendedor. Você sabe disso muito melhor do que eu. É verdade. Imagina um rapaz, um cara que está com uma ideia nova, que ainda precisa daquela validação. É um cenário de muita desconfiança, é um risco até maior, talvez, para um brasileiro do que para um israelense. Mas eu conheço pessoas que se mudaram para Israel para fazer esta atividade porque cansaram de tentar aqui e não virar. Ele é o cara que dá o dinheiro, sim, mas ele preferiu ir para lá porque o ecossistema lá é mais... azeitado, é mais funcional. É mais fácil montar, empreender, produzir, gerar riqueza e repagar o empréstimo. É mais fácil ganhar dinheiro, é mais fácil perder dinheiro também. Perdeu, vamos para outra, sabe? Isso. Essa é a tendência no mundo, é o desafio do sistema capitalista que está aí pela frente. Como fazer os países, o mundo se tornar atrativos para investimento e dar retorno para quem investe. Agora, dentro desse cenário todo que você acompanha no dia a dia, como é que você vê o quadro Brasil? Futuro. Então, curto prazo e longo prazo. É engraçado porque depende um pouco também de com quem você está falando. Se você fala com os grandes empresários, eles são todos muito otimistas. Que vai ter uma retomada. Chegaram a falar até retomada em V, né? Que não vai acontecer. Não vai acontecer. Retomada... Estavam falando no segundo semestre, agora já estão jogando um pouquinho mais para o fim do ano, outros estão jogando para o ano que vem, isso os grandes empresários. Mas aí você vai, novamente, andando um pouquinho para trás na escala evolutiva, sim, claro, né, do empreendimento, o otimismo vai caindo drasticamente, porque você já vê grandes grifes, grandes marcas quebrando, falindo, pedindo recuperação judicial. E não só no Brasil também, né? Você viu grandes marcas, Victoria's Secret, né? Mundo, faliu, né? Sim, claro. Claro, isso é no mundo, é a pandemia, o efeito da pandemia. Exatamente. Alguns setores a gente nota um entusiasmo um pouco maior, obviamente tecnologia, saúde,
O agronegócio brasileiro ainda está respirando muito bem, né? Está com números positivos. O setor de farmácias, né? Curiosamente, eu achava que não, mas eu conheço alguns donos de hospitais e eles estão apavorados. Né? Grandes e médios hospitais. Sem dúvida. Eu achava que não. Todo mundo doente, Covid e tal, hospital, vou ter um hospital. Né? Que nada. Eles estão operando com 5% de receita. Um pouco mais, talvez. O que é uma loucura, né? Loucura. É insustentável, né? Não dá para sustentar porque todo mundo ficou com medo da Covid, deixou de ir aos hospitais, não faz as cirurgias, não faz tratamento, o hospital para, não recebe, enfim, é o efeito da pandemia, que não é só no Brasil, isso foi no mundo inteiro que também está afetando. Exatamente. São as vítimas do Covid. O PIB, com certeza, será negativo esse ano. As projeções, né, do FMI eu já vi variarem, e de outras entidades também, de 5,8% a 12% negativo. Vamos chutar uma média aí, 12 mais 6, 18, 9, vai. Talvez não caia tudo isso, mas o Brasil já deu provas de que tem dificuldade de administrar uma crise desse tamanho do ponto de vista tanto da saúde quanto econômico, faz uma retomada econômica sem ter feito uma melhoria do ponto de vista da saúde pública, a saúde vai deteriorar novamente. Vamos ter uma segunda onda de contaminação, provavelmente igual ou maior do que os piores momentos dessa primeira onda. Você acredita no Brasil? Acredito porque, como eu disse, olhando para esses jovens empreendedores tão absurdamente resilientes e para os grandes empresários que um dia foram esses jovens, lutaram, passaram fome, frio, dormiram na praça. Essas histórias são maravilhosas. Qualquer hora a gente pode contar algumas histórias. Né? A gente é top. A gente tem que acreditar porque o brasileiro é encardido, o brasileiro é metido, ele vai levar isso para frente. Que bom. José Vicente Bernardo, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao seu brilhantismo e com a certeza de que cada vez mais o empresário brasileiro é a mola propulsora do desenvolvimento, indiscutivelmente. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital.